Pessoal, eu trouxe aqui esse vídeo não para resolver toda a atividade, tá? Queria deixar isso claro, a resolução tá aí para vocês, mas eu precisava só esclarecer algumas coisas da resolução para que não haja dúvida da parte de qualquer aluno. Então, o que acontece? Aí na resolução do muro de flexão da primeira questão, vocês vão ver que eu fiz alguns cálculos, porque o correto nesse caso, seria o seguinte: já que nós vamos considerar toda a parcela de solo que está aqui dentro do muro, também iríamos considerar esse triângulo, ok? Só que eu estou considerando quem utilizou somente esse retângulo aqui. Eu considero tranquilamente, porque não foi tratada nenhuma questão parecida com essa. Foi um caso. Eu tratei de muro de flexão separadamente o pré-dimensionamento e depois separadamente o fator de segurança. Então, nós não vimos um caso parecido com esse, tá? Eu vim aqui trazer a forma correta de resolver. Eu vou considerar quem resolveu de outro jeito, mas eu já considerei, né? Porque eu já corrigi. Mas o que acontece? Eu teria que calcular esse triângulo, teria que calcular, na verdade, essa altura aqui, para depois calcular essa área do triângulo, juntar com essa área do retângulo e aí calcular o peso, certo? E aí eu poderia acabar utilizando como braço o do retângulo mesmo, porque esse triângulo em relação a ele é bem pequeno. Então o braço ele não mudaria muito de local, tá? Então vamos lá. O que acontece? Eu tenho esse triângulo, ele tem o meu ângulo de 22 graus e eu sei qual que é a base dele, né? Eu tenho 1 metro aqui total, eu tenho 30 centímetros da parede, então aqui eu tenho 70 centímetros. Então eu sei que essa base é 70 e eu sei o ângulo. Com o cateto adjacente e o ângulo de inclinação do solo, eu consigo calcular o cateto oposto, tá? Foi assim que eu fiz aqui. A tangente do ângulo é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Fazendo a substituição, eu cheguei no valor do cateto oposto de 0,28 metros, tá? 28 centímetros. E aí eu sei que essa altura é 28 centímetros. Outra consideração que eu preciso fazer para vocês aqui é que, ao calcular o empuxo ativo, eu utilizei, aqui em cima, perdão, eu utilizei a altura do talude, tá? Para calcular o empuxo ativo, depois decompor ele. Só que, o que acontece? Eu ainda tenho um talude sem muro, eu ainda vou pré-dimensionar. Para quem não entendeu, são dois casos. A primeira questão: eu vou pré-dimensionar um muro de gravidade e depois eu vou pré-dimensionar um muro de flexão. São dois casos diferentes no mesmo talude, tá? É um ou outro. E aí, quando eu vou fazer o pré-dimensionamento, eu ainda não tenho a altura do muro, porque o muro de flexão ainda vai ser pré-dimensionado. Eu não sei quanto que é essa altura aqui da laje dele, né? Da laje de fundação. Então, eu tenho uma altura aqui do talude e eu vou calcular o empuxo ativo em função dessa altura do talude. E aí eu pré-dimensiono meu muro. E depois eu tenho que recalcular, Eu tenho que recalcular esse empuxo usando a nova altura, porque o empuxo, gente, ele se dá na altura do muro, tá bom? O empuxo, quando ele tá ali somente o talude, aqui eu não tenho imagem do talude sozinho, mas no talude sozinho, realmente ele vai se dar na altura do talude, mas quando eu aplico um muro de flexão, eu já tenho uma altura diferente, então vocês teriam que considerar essa altura da inclinação, mais a altura do talude, mais os 30 centímetros da laje, para poder calcular um empuxo sobre toda essa altura aqui, certo? Aqui no muro de gravidade, nós não fizemos esse acréscimo de altura porque ele não entra no solo aqui. Ele fica simplesmente apoiado. E como ele não tem nenhuma parte nenhuma parte como o L lá do muro de flexão, que acaba trazendo o posicionamento do empuxo mais para dentro do muro, então eu também não vou ter influência aqui da inclinação, porque ele vai se dar exatamente aqui, no contato do muro com o talude. Então aqui eu não tenho mudança de altura, a altura permanece a mesma, mesmo depois que eu pré-dimensiono o muro. Já no muro de flexão é diferente, porque por causa desse L, ele puxa a atuação do empuxo para esse lado aqui, o empuxo acaba agindo aqui, onde finaliza o muro, acaba fazendo com que haja um acréscimo de altura por causa da inclinação e outro acréscimo de altura por causa da laje do muro, da fundação dele. Então, depois eu recalculo o empuxo utilizando a nova altura, 2 mais 0,28 lá do triângulo, mais 0,3 da laje, da fundação. E aí eu tenho a nova altura, e aí com essa nova altura eu calculo. Outra coisa que não pode deixar de observar é que aqui age um empuxo passivo, ok? E aí eu calculei esse empuxo passivo
Não utilizo a fórmula de solos inclinados, porque aqui nesse lado onde está agindo o empuxo passivo eu não tenho solo inclinado, então não tenho por que eu fazer isso. Eu utilizo aqui, na hora de calcular o empuxo que está atuando aqui desse lado, porque eu estou falando de um solo inclinado. Mas no caso do empuxo passivo, não. Então eu continuo utilizando a forma tradicional aqui, e na hora de colocar a altura, eu ponho a altura em que ele está atuando, que é 30 centímetros. Olha só, ele está atuando aqui nesses 30 centímetros. Então, pessoal, muitos cometeram o erro de jogar a altura do talude de novo aqui. Isso se chama estar no automático. Quando a gente pega a resolução e não para entender o procedimento. Por isso que eu preciso que vocês entendam esse procedimento. Por que essa altura está aqui? Por que é utilizado tudo isso? Foi o que eu expliquei em sala de aula para vocês, tá? Então, o que eu fiz? Eu calculei lá em cima os empuxos todos em função do solo. Eu pré-dimensionei o meu muro. Eu calculei os pesos do muro. Para calcular o peso do solo, eu calculei essa altura aqui a mais e a área do triângulo. Aí eu calculei, aqui foi aonde eu achei a altura. Aí eu calculei toda a área, todo o peso. Utilizei o braço do retângulo mesmo, porque, como eu mencionei, o triângulo ele é muito pequeno, ele provavelmente iria influenciar muito pouco no braço, então eu já utilizei o braço do retângulo mesmo. E aí, eu obtive o momento em função do solo. Então, eu listei aqui todos os momentos em função do solo, todos os momentos do muro e do solo do empuxo passivo, e aí eu vim para o fator de segurança, que é todos os momentos em relação ao muro, mais o momento do empuxo passivo, mais o momento do empuxo na vertical, ativo na vertical, tudo isso dividido pelo empuxo ativo na horizontal. Os erros mais comuns foram não calcular empuxo passivo, jogar o empuxo ativo na vertical na parte do denominador junto com o da horizontal, não decompor as forças e assim calcular o momento todo do valor total do empuxo aqui, né? Já calcular o momento a partir daqui, não decompondo esses empuxos. E também, às vezes, calculando também, calculando errado o empuxo, acho que eu falei, ou jogando ele também no denominador. Então, tudo isso acabou gerando erros, né? Acho que não temos mais nada para ver em relação a isso. Aqui também eu recalculei o empuxo ativo por causa do acréscimo de altura da base aqui. Mas, gente, lembrando, eu considerei quem não fez esse acréscimo de altura, tá bom? Eu considerei isso. Mesmo que na resolução de fator de segurança para muro de flexão eu tenha mostrado que tinha que acrescentar essa altura aqui, como nós não juntamos um no outro, onde a gente começava com um empuxo e terminava com o outro, onde a gente começava com uma altura X e terminava com uma outra altura, como vocês não viram essa mudança num exercício só, né, eu acabei considerando quem não utilizou. Nós fizemos, sim, exercícios acrescentando essa altura, só que no caso o muro já vinha pronto, então, como eu falei, acaba entrando no automático. Por isso que eu peço que vocês estejam analisando todas as questões com muito cuidado. Quando vocês pegam o vídeo para assistir, analisem com muito cuidado, entendam o procedimento, me chamem no Meet quando eu estiver online e não percam a oportunidade de entender o procedimento, para que isso não acabe prejudicando vocês por conta de detalhe.